Bom, é, olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós, mais uma vez, estamos em um número extremamente reduzido, né? Hoje nós só temos o Ludgério conosco, né? E a Bruna. Seja bem-vindo, Ludgério, tá bom? Curso é sempre assim, curso começa com o quê? Com 50 pessoas, e aí você chega no final do curso, não tem ninguém, né? Mas que bom que você está aqui. Boa tarde também para você que está nos assistindo posteriormente no formato online, tá? Seja bem-vindo também. Hoje a gente vai estudar o capítulo 9 de Daniel, e aí a gente vai ter algumas. Muita coisa vai ser respondida hoje, tá? Muitas dúvidas que de repente tenham ficado do capítulo 7, do 8. O 9 eu considero que é um capítulo que meio que, como que eu posso dizer? Ele acaba pavimentando, né? Não, ele dá um acabamento, assim, na estrutura que o 7 e o 8 já nos deram, tá? E aí no 9, assim, praticamente não restam dúvidas, tá? E vocês vão entender isso conforme a gente for avançando hoje, tá? E eu queria convidar você a se juntar comigo para juntos nós falarmos com Deus, tá bom? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui em mais um domingo, querendo aprender mais sobre o livro de Daniel. Queremos que o Senhor nos ensine nessa tarde, que este livro tem para nos dizer hoje, no século 21. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o tema de hoje nós vamos falar sobre da confissão à consolação. Nós vamos entender um pouco sobre a oração que Daniel fez no capítulo 9 e vamos entender duas profecias, tá? Na verdade, a gente vai entender uma que a gente já viu, né? É uma profecia só, mas parte dela é uma profecia menor. Isso vai ficar mais claro ao longo do estudo, tá? Muito bem, então vamos lá. Daniel 9, no verso 1 até o verso 3, nós lemos da seguinte forma: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, né? E detalhe, esse Dario, ele não é o Dario o Grande, tá? O Dario I, que a gente conhece na história, tá? Que foi o imperador do Império Persa. Não, aquele foi Dario I, Dario o Grande. Esse Dario aqui é aquele Dario do capítulo 6, tá? E do final do capítulo 5. É um dos generais de Ciro, né? Que se apossa de Babilônia na ocasião da invasão, correto? E Ciro confere a Dario o trono da região ali da Babilônia, certo? E a gente teve um estudo sobre isso. A gente falou sobre isso lá quando a gente estudou o capítulo 6 de Daniel. Tá? A gente procurou entender um pouco sobre a identidade deste Dario que a Bíblia fala aqui no livro de Daniel. Tá? O Dario o Grande, que não é esse, ele aparece em outros livros. Tá? Inclusive, a gente vai falar dele daqui a pouco. Tá? Mas este Dario é o Dario do capítulo 6. Tá? Filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi, olha lá, constituído rei sobre o reino dos caldeus. O reino dos caldeus era a região da Babilônia, tá certo? Então, você tem aqui, mais uma vez, aquela ideia, né, de que ele foi posto naquele cargo por alguém superior a ele. Ele foi constituído rei, ele foi designado para estar ali, tá? E quem o constituiu, quem o designou para aquela função, nós acreditamos que tenha sido Ciro, tá? Ciro, que era o real imperador de toda aquela região, tá? Ele foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e isso só para comentar isso com vocês, né? Que nesse período da antiguidade os anos eles são meio sobrepostos, tá? O primeiro ano do reinado de Dario corresponde
A metade do ano 539 e a metade do ano 538, tá? Então é mais ou menos este período do qual nós estamos falando. Este capítulo, ele acontece antes ou depois do episódio da Cova dos Leões, no capítulo 6? Não sabemos, tá? Não sabemos. Realmente não sabemos. Mas você tem um paralelo deste capítulo com Daniel 6, né? Você tem aqui Daniel buscando a Deus em oração, no capítulo 9, que é o que a gente vai ver hoje, certo? E em Daniel 6, você percebe que ele tinha uma vida de oração, né? Ele tinha uma rotina a qual ele não queria interromper, certo? Então, é importante nós destacarmos isso, tá? E detalhe, pessoal, as visões do capítulo 7 e do capítulo 8, que foram as visões que incomodaram Daniel, né, sobre especialmente sobre o, aquilo que diz respeito ao período da apostasia do povo de Deus, né, que a gente percebeu pelas profecias de que se trata da igreja de Roma. Esses detalhes, da profecia, eles deixaram Daniel intrigado. E ele ficou muito pensativo sobre isso. E quando que essas visões aconteceram? Elas aconteceram no primeiro e no terceiro ano de Belsazar. A gente comentou isso quando a gente estudou os últimos 2 capítulos. E essa visão aqui essa visão, é, esse episódio do capítulo 9 que a gente vai ver hoje, ele acontece pelo menos 10, 11 anos depois dessa visão do capítulo 8, tá? Então Daniel ficou alguns anos ali digerindo, tentando entender exatamente do que se tratara aquela visão que ele tinha recebido, tá? Até que veio o episódio que a gente vai ver hoje, no capítulo 9, uns 11 anos depois dessa última visão que ele tinha tido, tá? E a essa altura aqui, gente, Daniel ele tinha certamente mais de 80 anos, tá? Ele já era um homem muito idoso, tá? Mas você percebe que ele tinha uma vida de estudo, uma vida de comunhão com Deus, né? Que a gente fala, né? É alguém que faz de Deus um amigo próximo, né? Que tem um contato com ele todos os dias, certo? E como que a gente percebe isso? Veja, ele estudava. E eu comentei isso no começo do curso para vocês, que o livro de Daniel, ele... Olha lá, a gente está fazendo um curso sobre o livro de Daniel. Daniel ficaria certamente muito feliz, eu tenho certeza. Porque o livro dele, você percebe claramente, e eu comentei isso lá na primeira aula, que ele é um livro que Deus, em que ele faz questão de mostrar uma verdade que precisa ser entendida. Que precisa ser entendida. E que para ser entendida, ela precisa ser estudada. Ela precisa ser, enfim, né? Você precisa meditar sobre aquela questão, tá? E no livro de Daniel, a revelação de Deus, ela é assim. Ela é algo que deve ser entendido. Usar o intelecto, pensar, raciocinar. E Daniel aqui, mais uma vez, ele estava estudando. E aí, olha lá, ele disse que entendeu pelos livros que o número de anos que Deus tinha dito que o povo de Judá ficaria cativo em Babilônia era de 70 anos. Qual que é a base bíblica para isso? Jeremias 25. Jeremias 25. É claro que na época certamente não era capítulo 25, sabe? Os autores bíblicos, quando escreveram seus livros, inicialmente eles não escreveram capítulos, tá? Essa divisão de capítulos que a gente tem hoje, por exemplo, Daniel 9, Daniel 8, Daniel 7, essa divisão de capítulos é posterior, tá? É posterior, ela foi feita justamente para facilitar o entendimento e você localizar textos na Bíblia. Mas antes você tinha o livro sendo escrito. Jeremias escreve o seu livro, né? Que era um compilado de cartas, escritos, enfim. Você percebe? E onde estava essa profecia de que o povo de Judá ficaria cativo em Babilônia por 70 anos? Está hoje naquilo que nós localizamos como o capítulo 25 de Jeremias. Você pode dar uma olhada depois. Né? É uma profecia, Deus falando para Jeremias o seguinte: olha, porque vocês não foram fiéis a mim, e esses eram os termos da aliança de Deus com Israel, tá? A gente vai comentar isso também daqui a pouco.
Porque vocês não foram fiéis, não cumpriram a sua parte do acordo, eu vou entregar vocês nas mãos do rei da Babilônia. E se eu não me engano, é nesse capítulo, Jeremias 25, que Deus chama Nabucodonosor de seu servo, né? Então você percebe claramente que desde a primeira invasão, e eu comentei com vocês, já faz alguns estudos, mas eu comentei que houve 3 invasões babilônicas em Judá. E esse capítulo 25 ele foi escrito antes da primeira. Então, a partir de quando deveriam ser contados esses anos que o povo de Judá ele ficaria cativo em Babilônia? Nós pensamos que a partir da primeira invasão, evidentemente. Daniel foi levado nessa primeira. Foi levado um pequeno grupo de pessoas nessa primeira invasão, mas foi levado gente. E Daniel estava entre eles. Então é por isso que a gente entende que essa contagem aí dos 70 anos de cativeiro que eles teriam em Babilônia, ela começa por volta do ano 605. 605, avança 70 anos na história. Você, por volta do ano 535, deveria se findar os 70 anos redondos de cativeiro. Ora, nós estamos falando do ano 539, 538. E aí você percebe um pouco da angústia de Daniel. Ele falando assim, olha, eu entendi pelos livros de que eram 70 anos que o povo devia ficar aqui em Babilônia, certo? Só que aí Daniel deve ter percebido o seguinte, bom, já estamos avançando, estamos chegando próximo aos 70 anos, e de repente Daniel não estava vendo nada. Nada assim no horizonte político que mostrasse que eles seriam libertos, né? Então você percebe um pouco do dilema. Ele percebeu que tinha um prazo a se cumprir pela profecia, mas que o prazo estava se esgotando e ele não estava vendo nada acontecer, sabe? De sobrenatural. Então é nesse contexto que Daniel, ele agora no final do verso 3, ele volta-se o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza, né? Pano de saco, cinza, isso daí era algo protocolar, assim, que você fazia em sinal de humilhação, às vezes de luto, de tristeza, de pranto, em situações que você clamava a Deus por alguma coisa. Existe na Bíblia essa ideia de que é importante você se humilhar diante de Deus, né? Essa é uma ideia presente não só em Daniel, mas em outros livros, tá? E de que quando você se humilha diante de Deus e que você percebe a sua finitude, Deus estende a mão a você, tá? Deus não estende a mão a pessoas que não sentem que precisam dele. É ilógico, né? Deus estende a mão àqueles que clamam, biblicamente falando, é assim, tá? Então, veja, Daniel, e aí você encontra, por exemplo, a partir do verso 4, você vai encontrar do 4 até o 19, um longo texto, que nós não vamos focar muito nele agora, eu vou dar só uma pincelada muito rápida nesse slide aqui. Do 4 ao 19, você tem a oração de Daniel. A oração que Daniel faz a Deus nesse momento. E existem alguns elementos que a gente precisa destacar dessa oração, né? Como eu falei, a gente não vai ler ela inteira, porque o foco do capítulo 9 é a resposta a essa oração, tá? Que é o que a gente vai descarregar muito tempo hoje aqui. Mas algumas coisas gerais sobre essa oração. Em primeiro lugar, Daniel ele ora com intensidade e fervor, tá? Isso é essencial. Esse é o primeiro ponto que você tem que destacar aqui. O segundo ponto que eu destacaria é o seguinte, é que ele se refere a Deus pelo nome da aliança. Qual que era o nome da aliança de Deus? Deus. Aliás, essa daí é uma questão interessante, né? De repente, para alguém que não é familiarizado assim, com essa questão, é bom a gente explicar. Por exemplo, Deus na Bíblia ele tem vários nomes, tá? Ah, não é Deus? Deus é a palavra que diz respeito à divindade, né? E aí, quando a gente fala de Deus verdadeiro, a gente chama Deus com D maiúsculo, ok? É o nome de Deus esse?
É, não exatamente, não exatamente. Biblicamente falando? Biblicamente falando, não, tá? Deus tem outros nomes, tá? Agora, um nome pelo qual Deus se revela ao povo de Israel, ao povo da sua aliança, é aquilo que a gente chama de o tetragrama sagrado. Por que tetragrama sagrado? Porque tetra é grego para quatro, certo? Galvão Bueno, né? É tetra, é tetra. Então, veja, quatro vezes mundial, né? Percebe? O tetragrama sagrado, são quatro letras no hebraico que são o nome de Deus, tá? E Deus se revela com esse nome lá para Moisés, na aliança, né? Quais seriam essas letras? É aquilo que a gente no português chama como Y, H, W, H. E no hebraico é isso aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Y, que é a letra Yod, que é essa primeira aqui, tá? H, que é a letra Re. O Vav, que é a letra é, YH, que é o equivalente ao W, né? O Vav, o W. E H novamente, tá? A letra Re, em hebraico, tá? E como que a gente pronuncia isso? São quatro consoantes. E aí no hebraico você tem isso daqui, né? Aquilo que a gente chama de vocalização. As vogais no hebraico são esses sinaizinhos aqui, né? Que acompanham as letras. O alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal. Ele só tem consoantes. Não tem vogal? Não tem vogal. É um alfabeto só com consoantes. E como que a gente lê, então? Bom, pela vocalização. E a vocalização são essas vogais que não são letras. Elas são sinais que acompanham as letras, tá? E aí você, olhando assim, isso aqui é um Shivá, que é como se fosse a vogal E, e esse aqui é um Kamás, que é como se fosse a vogal A. E aí, pela lógica, você pronunciaria assim, né? Y, E, H, Yahweh, alguma coisa assim. E aí você tem as várias corruptelas das pessoas, né? O pessoal chama Jeová, Yahvé, Javé, eu já vi até Javé, sabe? E assim, biblicamente falando, nem os judeus sabem a exata pronúncia disso daqui, tá? Nem os judeus sabem a exata pronúncia disso daqui. E aí, como que eles falam, então? Mas você falou aqui, Samuel, que Daniel ele se refere nessa oração a Deus pelo nome da aliança, usando o tetragrama sagrado. Então, como ele falou esse nome? Então, ele não falou. Provavelmente ele não falou, porque os judeus, eles têm um respeito muito grande pelo nome de Deus, né? E aí, o que você faz aqui? Ao invés de você tentar pronunciar esse nome, eles, ao invés de lerem a literalidade do nome, eles chamam Adonai. Então, tipo, quando eles se deparam com esse tetragrama sagrado, ao invés deles lerem o tetragrama, eles falam Adonai. E Adonai é Senhor, tá? Senhor. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia a palavra Senhor com letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas, é o tetragrama sagrado que está ali, tá? Aí eles falam Adonai ou Hashem, Hashem, que quer dizer o nome. Então, e aí eles não pronunciam, né? Enfim. E aí Daniel se refere 7 vezes a Deus pelo nome da aliança. Ele usa o tetragrama. Ele se refere a Deus como Deus Adonai, tá? Senhor Deus. E, e veja, essa é a primeira vez que aparece esse termo no livro, tá? Nenhuma outra vez no livro de Daniel, até então, você tinha o tetragrama sagrado aparecendo, tá? Por que ele aparece aqui? Porque é um momento que Daniel busca Deus, sabe? E como eu já mostrei para vocês, o capítulo 8 tem um enfoque no povo de Deus. E o capítulo 9 também. Ele vai falar um pouco sobre o povo judeu.
E é por isso que Daniel usa o próprio nome da aliança de Deus com Israel. Tá? Outra coisa, Daniel repousa na justiça de Deus, não em sua própria. Ele fica a oração inteira dizendo que ele não é merecedor, que ele é um pecador assim como os outros. Daniel, na oração, ele também utiliza as escrituras. Você percebe isso. Você percebe isso. Tem coisas ali que Daniel fala que ele não tinha como falar se ele não soubesse aquilo, sabe? Ele aprendeu aquilo ali em algum lugar. Quando você, de repente, lê um livro aí de algum autor, e você percebe, opa, de onde ele tirou essa ideia, esse conceito? E aí você lembra que esse é um conceito que aparece em outro livro, você percebe que ele tirou isso de algum outro lugar, tá? Então, Daniel, nessa oração, ele além de fazer tudo isso, ele usa as escrituras na oração. Ele usa um conhecimento bíblico que ele tinha para falar com Deus. Ele faz uso de coisas que aparecem em Levítico 26, em 1 Reis 8, que é a oração de Salomão, em Jeremias 29. Então você percebe que Daniel ele tinha uma certa bagagem, tá? Ele estudava esses escritos, tá? Que muitos da alta crítica dizem que são escritos posteriores, pós-exílicos. Ora, como podem ser escritos pós-exílicos se Daniel, no exílio, já fazia referências muito explícitas a esses escritos? Então, problemático, percebe? Outra coisa, ele confessa seus pecados e os de seu próprio povo. É aquilo que eu comentei com vocês no estudo do capítulo 6. Tem pessoas que usam o capítulo 6 indevidamente, tentando provar que Daniel era um homem sem pecado. Que Daniel era um homem sem culpa, sabe? Porque tá lá no capítulo 6. E não tinha nele culpa alguma. Mas eu procurei mostrar para vocês, naquele estudo, que essa expressão está falando sobre, em termos de administração pública. Daniel, de fato, era um sujeito impecável. Tudo que ele fazia estava em ordem, sabe? Não tinha nada, não havia irregularidades nas suas ações, na sua gestão, tá? É esse o sentido do texto. Em momento algum no livro de Daniel, você pode concluir que Daniel era um, era um perfeito santo, sabe? Um homem que não pecava, um homem puro. Isso é um absurdo. Biblicamente e teologicamente falando, tá? Porque puro só tem um, Jesus Cristo. E assim, de onde você tira essa ideia, Samuel, de que ele era um pecador? No capítulo 9. Você olha o verso 5 do capítulo 9, Daniel fala: temos pecado e cometido iniquidades. Ou seja, ele se inclui. Ele se inclui no meio daquelas pessoas que muitas eram apóstatas, declarados. Ele se inclui no meio delas. Mesmo ele sendo um servo de Deus, ele reconhece-se como um ser pobre, miserável, que não merecia, sabe, esse favor. Tá certo, pessoal? Muito bem. Outra coisa, Daniel, ele contrapõe duas coisas. O sujeito nós, que é sempre um sujeito que nessa oração aparece relacionado com apostasia, rebelião, abandono dos princípios de Deus, contrapondo com o sujeito tu. E o sujeito tu é Deus. E ele é sempre relacionado com a fidelidade, a perfeição, a santidade. Nós temos pecado, mas tu é justo, né? Você vai encontrar muito essa ideia, tá? E além de tudo, a oração ela tá numa estrutura quiástica. E eu comentei um pouco com vocês nesse curso já sobre como que é um quiasma. Um quiasma é uma estrutura em paralelo que as partes elas se combinam, elas se afunilam. Por exemplo, a oração começa com A, termina com A. A com um apóstrofo. Eu coloco esse apóstrofo aqui para mostrar a ideia de correspondência com o A, tá? Depois vem B, penúltima parte, com B também. Depois tem o C. E o C é o centro. Agora, dentro do C, você também tem um outro quiasmo. Você tem um A combinando com A, um B combinando com B e um C combinando com nada. Como que a gente vê isso na oração? Olha só. Aqui você tem
uma tentativa de esquematizar essa oração de Daniel. Você percebe isso, gente. Esse tipo de... É isso que eu fico impressionado, cara. Esse tipo de coisa não é por acaso. Daniel, a oração que... Bom, sei lá, né? O que eu posso dizer é o que está escrito. Né? O que está escrito aqui. A oração que está registrada aqui, textualmente, que foi escrita, essa daqui foi organizada de forma quiástica. Isso aqui é proposital. O autor queria que víssemos isso. Tá? Por exemplo, a oração começa com essa ideia de invocar o Senhor, de orar a Deus, buscá-lo. Né? E ela termina com um apelo também, invocando a Deus. Nesses versos, né? Os versos estão aqui, tá, gente? Você pode ir vendo. Parte B, Daniel fala um pouco sobre o nós. O que nós temos feito? E aí a parte B, penúltima, também corresponde, também traz essa ideia. O que nós temos feito? E aí você tem o C, que é a nota universal. A nota universal é o centro dessa oração. É a parte mais importante da oração. E ela está do verso 7 ao verso 9. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o curar da vergonha, né? Você vai ver isso até o verso 9. E aí dentro do C, que é o centro, você tem um outro mini quiasma. Começando falando de ti e terminando falando de ti. Depois você tem a nós, penúltima, nós. E aí o centro desse centro é falando sobre todo o Israel. Todo o Israel, certo? Então, você tem essa ideia de que ele se inclui na oração, tá? Perfeito. Essa, em suma, é a oração de Daniel. Você percebe que ela é uma oração organizada, tá? Mas, como eu disse, essa oração de Daniel não é o enfoque deste estudo de hoje, tá? A gente vai focar agora no grosso desse capítulo, tá? Vocês vão ver que é um negócio muito conteudista e se de repente, né, é capaz de você se perder aí na explicação. Então, tente acompanhar a partir de agora. Ó, quando você olha o verso 21 na sua Bíblia, você vai ver assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para lhe declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Bom, nós precisamos recapitular uma coisa. Como que terminou o capítulo 8 de Daniel? O capítulo 8 de Daniel terminou com uma profecia que ele não tinha entendido, certo? Que era a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Isso não foi explicado em Daniel 8. Ele mesmo confirma isso falando que, olha, Daniel 8, verso 27, ele fala: eu me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Então, Daniel ele ficou assim, pensativo, do que trata essa visão exatamente? Algumas coisas não ficaram respondidas, e eu mostrei para vocês nos últimos estudos. Por exemplo, o que são esses 2.300 tardes e manhãs? Quando elas começam e quando elas terminam? Isso não é falado em Daniel 8. Não é falado, você tem ali só um texto extremamente enigmático e só. E aí Daniel ficou pensando, não, peraí. E eu mostrei para vocês no último estudo que o capítulo 8 é um capítulo com uma linguagem extremamente sacerdotal. Uma linguagem que fala muito sobre o santuário. E aí você encontra, mais uma vez, alusões ao santuário aqui nesse verso. Daniel estava orando, e aí Gabriel, que nós vimos que é um anjo, no último capítulo, ele veio voando e tocou Daniel à hora do sacrifício da tarde. E eu comentei com vocês que no serviço do santuário você tinha o Tamid. O Tamid era o sacrifício diário. E o sacrifício diário eram 2 sacrifícios.
Você tinha um sacrifício que era feito pela manhã e um sacrifício que era feito à tarde. O sacrifício que era feito à tarde era esse daí, nesse horário, que é o que no, que é aquilo que no horário assim, no, da forma de contar o tempo dos judeus, corresponde à hora nona, por volta das 3 horas da tarde, tá? Os judeus contam as horas a partir das 6, mais ou menos, tá? Quando nasce mais ou menos o sol, né? 6 horas, primeira hora, 7, segunda, terceira, enfim. A nona hora são por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, tá? E aí, nesse momento, por volta desse momento da tarde, Daniel, ele vê em visão o anjo Gabriel aparecendo para ele, tá? E ele queria instruí-lo. E aí, o que você encontra aqui? Você encontra duas palavras muito interessantes. Você encontra a palavra observado na minha visão, e você encontra outra vez a palavra visão aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Essas duas palavras, no português, como nós estamos vendo aqui na tela, elas são a mesma, tá? O que não te contaram, provavelmente, é que essas duas palavras no hebraico não são as mesmas, tá? E isso faz toda a diferença. Por quê? Que palavra no hebraico é essa primeira aí? Visão. É a palavra razão. Não é chazon. É razão. Razão, com a letra het. Razão, em hebraico, ele diz respeito a uma visão geral. Ah, um profeta teve uma visão. Uma visão assim, um evento sobrenatural, é uma razão, tá? O que foi revelado a ele é uma razão, tá? Agora, qual que é a outra palavra que você encontra aqui para visão? É a palavra maré. E maré, ela não é somente uma visão. Maré é uma aparição. Agora, você tem que entender uma coisa, né? Olha só, o anjo, Gabriel fala aqui, ó, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A razão? Não. Entende a maré. Entende a visão. Agora, que maré? Que visão que é essa? Do que Gabriel está falando aqui? E aí, por isso que eu falei para vocês, o capítulo 9 ele fecha muitas pontas soltas, que estavam soltas nos últimos dois capítulos. Coisa que a gente não tinha entendido. Por exemplo, no capítulo 7, não tinha ficado claro quando começaria o juízo após as obras do chifre pequeno. O juízo pré-advento, que é um juízo que acontece antes do estabelecimento do reino de Cristo na Terra, que é a sua vinda. Tá? Quando começa esse juízo? O capítulo 7 não responde. Quando você olha o capítulo 8, que 2.300 tardes e manhãs é essa? E que ao fim delas o santuário vai ser purificado. E a purificação do santuário tem a ver com o juízo, que é aquilo do capítulo 7. Quando começa e quando termina? Não fala. Agora, no capítulo 9, a gente vai amarrar algumas dessas pontas soltas. Por exemplo, onde aparece a palavra razão e maré? Razão aparece nesse verso. Por exemplo, Daniel 8, verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma razão. Qual razão foi essa? O capítulo 8, como um todo. Tá? Razão é aquilo, eu falei, no sentido mais geral. Agora, no capítulo 9, olha lá, o homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão a princípio. Na minha razão a princípio. Que razão era essa? A razão do capítulo 8. E Daniel aparece, e Gabriel aparece para Daniel no capítulo 8. Vocês estão percebendo isso daqui? É importante vocês enxergarem essa diferença. É importante vocês enxergarem. Por quê? Maré, onde aparece? No capítulo 8. Gabriel, dá a entender a este a maré. Que maré? Aquela que começa no verso 14 do capítulo 8. Que Daniel vê um santo lá que falava, e aí ele vê um outro santo falando para esse que falava.
Até quando vai durar a visão do sacrifício, do chifre pequeno? Até quando vai durar isso? E aí ele responde, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa parte da razão, que é o capítulo 8, essa parte dessa visão completa é chamada no livro de maré. Por quê? Porque ela é uma aparição. Você percebe? Olha lá, no capítulo 8, verso 26. A maré da tarde e da manhã, que é aquela visão, Daniel 8,14, tá? Espantava-me com o quê? Com a razão? Não, com a maré. Ele não tinha entendido o quê em Daniel 8? Ele não tinha entendido a maré. Aquele episódio do santo aparecendo para outro e falando até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Isso não tinha ficado claro, tá? Essa parte da visão completa, ela é tratada no livro como maré, uma aparição, tá? E Daniel não tinha entendido o quê? A razão? Não, ele não entendeu a maré. Eu estou repetindo isso para ficar claro, tá? Ou seja, aquilo que o anjo Gabriel vai falar de agora em diante, ele está tentando explicar o quê? A razão? A visão do capítulo 8? Não. Ele está tentando explicar parte da visão do capítulo 8 que não tinha sido explicada antes. E essa parte, ela é chamada de maré, a aparição, tá? E aí, por isso que ele fala, olha lá, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a maré. Ou seja, agora ele vai explicar a maré que não tinha sido explicada no capítulo 8. Agora ele vai explicar. E agora a gente vai entender junto essa explicação, tá? Considera, pois, a coisa e entende a maré. Percebe? Ficou claro? Então, Daniel 9 vai tratar sobre uma explicação daquilo que faltou explicar. Daniel 9 vai explicar aquilo que não foi explicado no capítulo 8 e no capítulo 7, tá? E aí ele começa a falar, olha só, a gente vai ler esse texto, esse é o texto que encerra o capítulo 9, tá? E é um texto muito complexo. A gente vai se debruçar o resto do estudo agora, hoje, sobre esse texto aqui, tá? E esse texto, gente, ele é muito importante, tá? Vocês vão entender o porquê. Olha lá. Verso 24 ao 27, nós lemos assim. Gabriel falando, explicando a maré, aquela visão, aquela aparição que não tinha sido explicada, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, de fato, né? É um texto muito denso. O que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: veja, eu procurei mostrar para vocês nos últimos estudos que existem visões alternativas sobre como entender as profecias, né? Não só as de Daniel, mas as profecias de modo geral, as do Apocalipse, tudo, tá? E você tem algumas escolas proféticas. Eu sou um historicista, tá? Eu faço parte da escola de interpretação profética e historicista, tá? E o historicismo, como que o historicismo entende as profecias? Ele entende as profecias começando
o seu cumprimento na época do próprio profeta e se estendendo ao longo da história até a consumação dos séculos. Isso é o historicismo. O preterismo, que é hegemônico no catolicismo, o preterismo ele entende o seguinte, que a maior parte das profecias elas já se cumpriram onde? No passado, lá atrás, na própria época do profeta, de repente, aquilo já se cumpriu. O futurismo, que é o que eu queria comentar agora com vocês, ele pensa que a maior parte das profecias ela ainda vai se cumprir sempre no futuro, no contexto dos últimos dias. Tá? E qual que é a visão do futurismo sobre esse texto aqui? O preterismo deu trabalho, hein? Deu trabalho nos últimos estudos aí, porque a gente precisou refutar, a gente precisou mostrar que realmente ele não possui um embasamento sério, nem histórico, nem teológico, tá? Agora, o futurismo, qual que é o problema dele aqui? O problema dele, eu vou explicar com calma cada um desses pontos dessa profecia, tá? Mas eu já vou dar esse ponto aqui para vocês perceberem que o futurismo ele tem um entendimento completamente diferente do historicista sobre essa profecia. O anjo fala que ia ter 70 semanas sobre o povo de Israel para eles cessarem, né, as iniquidades de modo geral. E aí o anjo ele explica este período de 70 semanas. Tá? E aí o que você tem aqui? É a chamada a teoria do intervalo. Eu coloquei esse texto para vocês lerem, eu espero que vocês tenham lido. Tá? Se não leram, procurem ler. Tá? Está no Drive. Um texto comentando sobre o que é a teoria do intervalo proposta pelo futurismo. Essa teoria ela acredita o seguinte, que as 70 semanas de Daniel 9, 24 ao 27 não estão conectadas historicamente. 69 dessas 70 semanas estão no passado, já se cumpriram, por volta e terminam ali no ano 33, que é o ano que eles acreditam que Jesus morre, tá? E aí você tem um intervalo de tempo histórico. E aí, nos últimos dias, dias estes que nós ainda não estamos vivendo, segundo o futurismo, vai aparecer o anticristo. E aí o anticristo ele vai dar início à 70ª semana das 70, ou seja, a última semana. Assim, veja, esse pensamento ele tem muitos problemas, tá? Mas para ficar no básico, o capítulo ele não sugere uma divisão desse período de tempo, tá? O anjo Gabriel ele veio explicar a maré, ele veio explicar aquela aparição, aquela visão que ele tinha tido. Ele não veio complicar as coisas, tá? E eu vejo nisso daqui uma complicação. Sabe, passa-se a impressão, e em nenhum momento do texto você tem essa autorização para você deslocar a última semana para o tempo do fim. Você não tem essa autorização no próprio texto. Isso não simplesmente não tem fundamento, tá? Eles apelam para isso por inúmeras razões assim, mas textualmente falando, você tem um ponto aqui muito frágil, tá? E eu vou explicar para vocês qual que é o entendimento historicista dessa visão e vocês vão perceber que ele faz muito, muito mais sentido, tá? O anjo ele trabalha com um bloco monolítico. Ele fala 70 semanas. Ele não sugere fragmentação desse período e descontinuidades no tempo. Ah, mas ele não divide, Samuel, em 7 semanas, em 62 e uma semana? Divide. Mas ele não separa essas partes. É como se fosse um bolo numa mesa e o anjo, o que ele faz? Ele fala, ó, este aqui é um bolo, tá? Tô dando um exemplo, tá? Este aqui é um bolo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ok. E aí ele parte um pedaço de 7 semanas. Ele parte um outro de 62 e ele parte um outro de uma semana. Ele não pega um pedaço e leva para a cozinha, um outro põe lá na rua. Não, o bolo está ali na mesa. Ele só dividiu o tempo para facilitar o entendimento para o profeta, para quem está lendo. Quem está lendo hoje somos nós, tá? Agora, ele não. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês é que não tem esse intervalo na profecia, tá? Isso não existe.
Não faz sentido. Você tem 69 semanas lá no passado, antes de Cristo, e a última semana profética você joga no futuro. Não, isso não faz sentido, tá? Agora, qual que é a forma de se entender, então? Qual que é a forma, então, Samuel? Veja, você é um historicista. Qual que é a proposta do historicismo para se compreender esse texto da forma que nós julgamos ser correta? Eu vou dizer para vocês. É aquilo que eu mostrei nas últimas aulas. Veja, na última aula, inclusive, do capítulo 8, eu mostrei para vocês que, pela tradução assim, quem lê por alto o texto na Bíblia em português, você acha, é possível achar que aquele chifre pequeno era o rei Seleucus da Antíoco Epifânio. É possível, para quem lê em português assim. Mas, quando você estuda a história de Antíoco Epifânio, você percebe que ele não cumpre as especificações daquela profecia. Tá? Além disso, e esse é o ponto que eu quero pegar agora com vocês. Quando você estuda a gramática do texto, a gramática derruba, hein? A gramática derruba muita coisa, tá, gente? Muita coisa que as pessoas julgam ser corretas, quando você olha na gramática, castelinho de ideias, ele se desmorona, sério. E, assim, a queda do futurismo, para essa profecia aqui de Daniel 9, é uma análise gramatical do texto. É a queda, assim, a queda total. E eu vou mostrar isso para vocês. Por quê? Porque esse texto aqui, ó, que a gente leu, e que o anjo Gabriel, esse texto é a explicação da visão, esse texto aqui, ele está escrito em uma forma de paralelismo. Agora, quais formas de paralelismo você tem na língua hebraica? Você tem pelo menos 5. Você tem o paralelismo sinônimico, o sintético, o antitético, o alternativo e o quiasma, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o que seria um paralelismo sinônimico no hebraico? É quando o segundo verso ou linha repete o pensamento do primeiro de forma semelhante, só que usando outras palavras para reforçar a mesma ideia. Isso é um paralelismo sinônimico no hebraico. Por exemplo, podemos trabalhar com exemplos? Podemos. Olha só, Salmo 24:1. Verso, na primeira linha, você lê: ao Senhor, Adonai, né? Olha lá, letras maiúsculas, tá? É o tetragrama no original. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Esse é o primeiro verso, tá? O verso, não da forma como a gente entende, né? O verso 1, não. Esse é o primeiro verso no sentido de linha da poesia hebraica. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Aí quando você vai na segunda, você tem o mundo e os que nele habitam. Ou seja, é a mesma ideia da primeira, só que com palavras diferentes, tá? Então, isso é um exemplo de um paralelismo sinônimico no hebraico. Então, você tem a e a, duas ideias semelhantes, tá? Salmo 107:29. Fez cessar a tormenta. E aí, na segunda, e as ondas se acalmaram. É um paralelismo sinônimico. É a mesma ideia nas duas linhas, só que com palavras diferentes, tá? O que é um paralelismo sintético no hebraico? É quando o segundo verso complementa, ele não reproduz a mesma ideia. Ele complementa, ele traz uma outra ideia que completa aquela. É uma coisa nova que ele traz. Ele aprofunda, de repente expande, né, o pensamento da primeira linha. Isso é um paralelismo sintético. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor Adonai é o meu pastor. Nada me faltará. Primeira linha. E aí a segunda, ele introduz ele complementa a primeira linha. Ele começa a adicionar elementos, detalhes sobre a primeira linha. Ele não repete a ideia da primeira linha, ele complementa ela, ele explica ela, ele detalha ela. Segunda linha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí ele continua, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Então, isso é um paralelismo sintético no hebraico, tá? É quando o segundo verso ele complementa o de cima.
Outro exemplo, Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tá? Não é a mesma ideia. É uma ampliação, é um complemento do primeiro. Muito cuidado, não é a mesma coisa que o paralelismo sinônimico, tá? O sintético ele é parecido, mas não é a mesma coisa. Paralelismo antitético. Esse daqui é fácil de você identificar. O paralelismo antitético no hebraico é quando o segundo verso ele contrasta com o primeiro. É uma ideia de oposição. Por exemplo, aí você tem AB, não só AA. Você tem um outro elemento, B. Por exemplo, Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. É uma oposição, tá? Isso é um paralelismo antitético. Salmo 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês perceberem que no hebraico você tem estruturas textuais, tá? Estruturas textuais que precisam ser identificadas e que na análise do texto precisam ser respeitadas. Precisam ser respeitadas. E eu vou mostrar isso para vocês como que isso aparece ali em Daniel, tá? Outra coisa, paralelismo alternativo. Alternar ideias, tá? Você tem um revezamento A, B, A, B. Não é AA, não é BB. É AB, AB. Você está alternando ideias. Por exemplo, olha esse daqui. Esse daqui é muito conhecido. Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Linha A. Na linha B, ele apresenta uma outra visão. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. E aí você tem a terceira linha que combina com a primeira. Eles se encurvam e caem. E aí depois ele retoma. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Samuel, isso aqui não é uma forma de um paralelismo antitético também? Sim. A diferença é que o paralelismo alternativo, ele é um conjunto de paralelismos antitéticos, tá? E eles precisam estar devidamente agrupados e localizados. Se não houver essa alternância, depende muito da definição, você percebe? Se você pega, por exemplo, essas duas primeiras linhas aqui, A, B, isso aqui é um paralelismo antitético, de contraste. A ideia A e ideia B. Mas como o verso não acaba aqui, e ele continua o mesmo raciocínio, alternando, isso aqui é um paralelismo alternativo, tá? A, B, A, B, tá? Outro exemplo. Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Linha B. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Linha A. Agrada-te do Senhor. Linha B. E ele satisfará os desejos do seu coração. Linha A. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Linha B. E o mais ele fará. Então você percebe, as linhas B estão falando sobre a vida do aqui e agora. As coisas, as necessidades do cotidiano, tá? E a linha A está falando que você precisa primeiramente colocar Deus em primeiro lugar para ter as coisas da linha B. Você, pode parecer confuso, né? Mas é isso que eu estou tentando explicar, tá? O quiasmo eu já expliquei, né? O quiasmo ele é uma estrutura em paralelo. É uma forma de paralelismo estruturada de maneira cruzada, na qual as ideias elas são espelhadas. Você tem A, B, B, A. O A, ele se combina no final e no começo, e o B, ele vai centralizando, tá? Um exemplo disso, e é um exemplo que eu acho que eu usei isso aqui no começo do curso. Isaías 55. A primeira linha combina com a última, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Linha B, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí você tem a linha C, que é o centro do verso. E dele depende todo o verso. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e aí retoma, B apóstrofo.
Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E a linha A, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vocês estão conseguindo enxergar esse paralelo, né? É importante que você enxergue isso. Enxergar isso vai fazer toda a diferença. Então aí já fica uma indicação para você. Procure treinar isso quando você estiver fazendo sua leitura bíblica. Tente, olha, o livro de Salmos está cheio, cheio. O livro de Salmos é basicamente isso, tá? Tenta pegar algum salmo e tentar identificar padrões, sabe? Faz parte disso. O estudo bíblico, o estudo da Bíblia, ele exige isso. Exige tempo de você ficar ali mastigando aquele texto. Se você não mastiga direito, você não aprecia ele da forma como deveria, tá? E aí você não entende as belezas gramaticais do texto e que por meio das quais Deus também quer nos dizer algo, tá? Vocês não fazem ideia. Alguns de vocês fizeram comigo um curso que eu fiz um tempo atrás sobre o livro do Apocalipse. Quem estava lembra. E eu mostrei para vocês que o livro do Apocalipse, ele é um quiasmo. Capítulo 1, capítulo 2 combinam com o 22 e o 21. E aí você vai afunilando. E você entender, você enxergar isso, cara, faz toda a diferença. Você tem uma outra visão do livro. Outra visão. Você entende qual é a parte mais importante do livro, que é os capítulos 12 ao 14, porque são o centro. Você percebe? Então, eu só estou tentando mostrar isso para vocês perceberem que estudar isso importa. Eu sei, algumas pessoas, de repente, alguns de vocês, né, podem estar se perguntando, nossa, mas eu queria entender as profecias. E agora eu tenho que lidar com problemas de linguística? Sim, sim. Estudar linguística faz parte. Faz parte. Se você quer ter um entendimento perfeito das profecias, faz parte. Faz parte. Você tem que aprender a conviver com isso, tá? Tá bom? Senão, você fica ali na marezinha ali em cima, superfície. E a superfície é muito perigosa mesmo, tá? E assim, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o entendimento historicista, tá? Como que a gente interpreta Daniel 9, essa explicação do anjo Gabriel para Daniel, tá? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, ó, nós temos mais uma vez o texto aqui, tá? Do verso 24 até o verso 27. O que eu queria mostrar para vocês é que o verso 24, se você olhar na sua Bíblia, o verso 24 ele é uma estrutura à parte. Como que eu posso dizer isso? Ó, por exemplo, olha aqui. Esse aqui é o verso 24 desenhado para você enxergar paralelos, tá? E eu espero que agora as coisas comecem a fazer sentido para você, tá? 70 semanas estão determinadas. Essa é a primeira parte do texto. E aí ele apresenta duas coisas: sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Dá para enxergar aqui um paralelismo sinônimico? Dá, dá sim. É a mesma ideia, mas com palavras diferentes. Sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, a cidade, o povo, no contexto israelita, eram quase sinônimos, tá? Dá para você enxergar um paralelismo sinônimico aqui, tá? Mas aí você tem aqui o primeiro grupo de coisas: para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. A. Ok? E aí depois você tem para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Isso daqui é o quê? Isso daqui é paralelismo sinônimo. Isso aqui é, com toda certeza. Ó, linha A, fazer cessar a transgressão. Olha a linha A, apóstrofo, para dar fim aos pecados. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados. É a mesma coisa. A, apóstrofo, para expiar a iniquidade. É a mesma coisa também. Agora, quando você vai na linha B, para trazer justiça eterna.
E aí você combina com a linha B apóstrofo para selar a visão e a profecia. Porque é uma coisa que acontece no fim dos tempos. E você vê a linha apóstrofo B, a linha B apóstrofo apóstrofo, e para ungir o santo dos santos. É a mesma ideia que você tem aí, essa ideia de justiça eterna, do dia da expiação, o dia do julgamento, ungir o santo dos santos, que é o lugar santíssimo, tá tudo aí, tá? Então você tem um paralelismo sinônimos. Mas não só isso. Você também tem, nesse mesmo texto, você tem um paralelismo sintético e antitético. E que a primeira leitura, isso não fica claro. Mas quando a gente esquematiza assim, talvez facilite um pouco a visão para você. A linha A combina com a B, para fazer cessar a transgressão, tanto da forma sintética quanto na forma antitética, tá? A forma sintética é o quê? É você complementar a ideia. É você trazer uma coisa nova, ampliando aquele significado. E a antitética é também por contraste. A linha A e a B combina com ampliação e contraste, para fazer cessar a transgressão e para trazer justiça eterna. Cessar a transgressão, justiça eterna. Dar fim aos pecados e selar a visão e a profecia. Expiar a iniquidade e ungir o santo dos santos. Expiar a iniquidade, santo dos santos, dia da expiação. Percebe? Então você tem aí uma ideia de complementariedade entre esses textos também, mas também de contraste. Cara, é fundamental que vocês estejam enxergando isso, tá? É fundamental. Muito bem. Vamos olhar aqui. Agora a gente vai olhar o verso 25 até o verso 27. A primeira parte do verso 25, você tem essa primeira porção, que é a porção que a gente vai chamar de A. E aí a segunda parte do verso é a porção B. A primeira parte é: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Parte B: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos avançar para vocês verem. A apóstrofo: depois dessas 62 semanas será morto ou ungido, e já não estará. B apóstrofo: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. A apóstrofo apóstrofo: ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. P apóstrofo apóstrofo: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que eu quero que vocês enxerguem aqui é o seguinte: isso daqui é um paralelismo. Isso daqui é um paralelismo. Ele tá tratando com ideias paralelas aqui. Perceba que todas as porções que eu coloquei aí como A, elas são porções que falam sobre quem? Sobre o Messias, o Machia, que a gente vai falar daqui a pouco. São porções que falam sobre ele, sobre a sua obra, tá? E detalhe, todas as porções A, falando sobre o Messias, trazem as delimitações de tempo. Todas. As outras não. Agora, o que aparece na porção B? A porção B está falando sobre a construção, a destruição da cidade em linhas gerais. Tá? Olha lá, por exemplo, na primeira parte aqui, A, B. Primeira parte está falando sobre a vinda do Messias. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o momento assim da vinda do Messias para o povo, você tem esse espaço de tempo. 7 semanas e 62 semanas. Aí depois você tem a parte B, falando sobre a construção da cidade, que na época de Daniel estava destruída. O povo estava cativo em Babilônia e ele sentia que o povo precisava voltar para sua terra, tá? Mas a cidade estava destruída, estava em ruínas.
E que quando o povo começa a voltar aos poucos, ela é reconstruída, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. Aí depois você tem a morte do Messias, não mais a vinda. Você tem a morte nessa parte aí, a apóstrofo. E aí na B apóstrofo, você não tem mais a construção da cidade, você tem a destruição da cidade. De novo, Samuel, de novo. Por quem? A destruição dessa cidade, nesse momento, ela é feita pelos romanos. Tá? Isso aqui aconteceu mais de 500 anos depois dessa visão. Tá? E aí depois você tem sobre a aliança com o Messias, como ela seria, e depois você tem a destruição do destruidor. Tá? Então é importante, gente, olha, você não tem noção do quão importante é você enxergar isso aqui nesse texto. Ó, eu podia encerrar a aula aqui, sem explicar mais nada, mas esse paralelo, ele é simplesmente a base de tudo. Por quê? O futurismo que eu mostrei para vocês, o futurismo ele enxerga o que aqui? Ele enxerga o anticristo. Ele pega a última das 70 semanas e joga lá no futuro, na época em que o anticristo vai vir. Por quê? Porque eles enxergam o seguinte, olha só, eles pegam essa parte aqui, ó, até o ungido, ok, aqui o ungido é o Messias para eles. Para eles é assim. Só que, depois de 62 semanas, será morto ungido. Aqui também é o Messias. Isso não tem dúvidas. Mas, a diferença nossa para o futurismo, ela começa aqui, ó. E o povo de um príncipe que há de ver destruirá a cidade e o santuário. E aí eles pegam o quê? Aí vão para essa parte aqui. Ele fará firme aliança com muitos. Quem seria esse ele? O futurismo acha que esse ele aqui é esse príncipe aqui. Esse príncipe que há de vir, vai destruir a cidade, o santuário. Eles acham que é esse príncipe que vai fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E como ele faria isso? Blasfemando do nome de Deus e coisas do tipo. Agora, qual que é o problema disso? Você está pisando num terreno muito melhor aqui, gente. Sério, você que está aqui, estudando aqui à tarde, com o seu celular ligado aí, você está pisando num terreno melhor agora à tarde. Porque eu estou mostrando para você que existe uma estrutura no hebraico original e que ela precisa ser respeitada. Isso aqui é um paralelismo antitético, tá? É uma estrutura que está em contraste de ideias e pessoas. A estrutura A está falando do Messias. Que Messias? O Messias, Jesus Cristo, que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. É ele é o ungido dessa profecia. E as linhas B, elas estão falando sobre a cidade de Jerusalém. Então, o erro do futurismo é você confundir as bolas aqui. É você dizer que esse príncipe da linha B apóstrofo é o mesmo da linha A apóstrofo apóstrofo. E isso é um problema. Porque se você fala isso, de fato, dá para enxergar anticristo aqui. E não é essa a intenção original do texto. O texto ele é escrito de uma forma X. E você tem que entender da forma X. Não dá para você ler X, não dá para você ver X no texto e você querer ler Y. Sabe, gente, quantos problemas, hein? Quantos problemas seriam evitados se as pessoas lessem as coisas levando em consideração as estruturas particulares da língua original, tá? Você não tem noção, cara, do quanto problema teológico ia ser evitado. Você não tem noção do quanto de igreja a menos existiria se as pessoas elas se atentassem a esses detalhes. Isso faz toda a diferença, tá? Bom, eu espero que eu tenha falado tudo aqui sobre esse ponto aqui, tá? Se faltar alguma coisa, eu vou recapitulando aqui ao longo da explicação ainda. Mas eu acredito que essa parte aqui é fundamental para a gente balizar o que a gente vai ver a seguir. Porque isso aqui é a base. É a base. Essa profecia de Daniel 9 não está falando sobre o anticristo. A profecia de Daniel 9 está falando sobre
Jesus Cristo. Está falando sobre o Messias, não o anti-Machia, né? Não o anti-Messias, né? Não tem isso, tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos olhar, vamos começar vendo. Eu vou mostrar para vocês agora como que o historicismo, e eu particularmente, vejo essa profecia, tá? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui a gente precisa falar uma coisa. No hebraico você tem a palavra aqui, determinadas, que é hatak. Lembrando, não é shatak, tá? É hatak. Hatak, em hebraico, quais vezes essa palavra ela aparece no Antigo Testamento? Só aqui. Só que essa é a única aparição da palavra hatak no Antigo Testamento. E aí você fica com a pergunta, né? Bom, mas se essa é a única vez que aparece essa palavra, como que a gente sabe, então, o que ela significa? Pelos textos mishnaicos. Os textos mishnaicos são escritos judaicos, tá? Posteriores, especialmente no período medieval, tá? E nos textos mishnaicos, a palavra hatak, ela aparece uma porção de vezes. E sempre que hatak aparece, ela está relacionada a você fragmentar um conteúdo, a você seccionar um conteúdo. Por exemplo, então nesse texto ele está falando o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Em que sentido? 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo. 70 semanas estão deixadas à parte sobre o teu povo. É mais ou menos essa a ideia do termo hatak aqui. Então, e assim, a palavra determinadas não transparece bem esse significado, tá? Então, por isso que eu acho necessário falar isso daqui. Então, o texto ele está deixando muito claro que 70 semanas proféticas, não literais, tá? 70 semanas proféticas estariam cortadas, né? Você pega o bolo, um bolo grande assim, e você corta 70 semanas de bolo, semanas proféticas para o povo de Daniel, que é o povo judeu, tá? É esse o significado desse texto em si, tá? Vocês conseguem ver isso, certo? Você percebe, então, que essa profecia das 70 semanas, ela é uma parte de um todo maior. Que todo maior seria esse? O todo maior do capítulo 8. Porque, veja, a gente começou dizendo isso. A gente começou falando que... a gente começou falando justamente sobre isso. Que o anjo Gabriel, ele vem e no verso 23 ele fala: considera, pois, a coisa e entende a visão. A visão aqui é a palavra maré. E que maré que ele está falando? Ele não está falando da razão, ele está falando da maré do capítulo 8. E a maré do capítulo 8, ela é o quê? É aquela visão das 2.300 tardes e manhãs. Gente, por favor, no capítulo 9 aqui, você tem que entender isso. Você tem que entender que o anjo Gabriel ele aparece aqui para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele não está apresentando somente uma nova profecia, as 70 semanas. Ele está falando, ele detalha sobre as 70 semanas, mas ele explica as 70 semanas em função de uma profecia maior. É importante você ter isso em mente. Se você tira isso de mente, você perde o capítulo. Você perde o capítulo, estou falando sério. Então, é importante entender isso. Agora, a pergunta que muitos podem se fazer é a seguinte: bom, ok, Samuel, eu entendi que as 70 semanas de Daniel 9, elas são parte das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. Ok, eu entendi isso, Samuel, mas qual parte? Qual parte dessas 2.300 tardes e manhãs correspondem a essas 70 semanas? Pode ser qualquer momento dessa linha do tempo. É difícil. E aí eu queria mostrar isso para vocês. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Veja. Alguns podem pensar assim, bom, essas 70 semanas podem estar no meio aí desse período das 2.300 manhãs. Podem estar aqui, podem estar aqui, podem estar aqui. Pode estar em algum lugar no meio aí. Não pode estar.
Por que não pode estar, Samuel? Porque você está se esquecendo do texto que eu acabei de explicar. O anjo Gabriel, ele veio para explicar para Daniel a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele veio explicar a maré do capítulo 8. Ele não veio complicar ainda mais a cabeça de Daniel. Ele não veio trazer ainda mais quebra-cabeças. Não, ele veio explicar. E se você situa, por exemplo, as 70 semanas no meio desses 2.300 anos, no meio, assim, no meio, a pergunta permanece. A pergunta permanece. Quando começa as 2.300 tardes e manhãs e quando elas terminam? Você percebe? Você tem até as datas nas 70 semanas. Você pode cronometrar. Desde a ordem para sair de edificar Jerusalém. Ok, isso a gente consegue localizar historicamente. Você tem a época do ungido, o momento em que o ungido morre, Jesus morre. A gente tem tudo isso. Só que, se você situa 70 semanas no meio, assim, do período das 2.300 tardes e manhãs, a pergunta permanece. Você não dá uma data de início e uma de final para as 2.300 tardes e manhãs. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? É importante entender. Samuel, então, tudo bem, não pode estar no meio. Então, está no final. Está no final essas 70 semanas. Olha, se a gente sabe a época do ungido, então a gente sabe a data final das 2.300 tardes e manhãs e, por conseguinte, a gente vai saber a data inicial. Argumento válido, mas não faz sentido. Por que não faz sentido, Samuel? Porque você está se esquecendo também de uma coisa, que a profecia das 70 semanas, ela termina ali na época do ungido. Ela termina na época do Messias. A última semana, ela acontece. Eu mostrei para vocês a estrutura de paralelo. Eu mostrei. Eu mostrei que quem fará uma firme aliança por uma semana, a última das 70 semanas, eu mostrei para vocês que esse é um período que diz respeito à época ali do Messias. A época de quem? De Jesus. Samuel, mas a época de Jesus, qual que é o problema? Ela não pode ser o final também das 2.300 tardes e manhãs, além do final das 70 semanas? Não, não pode ser. Porque as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, em Daniel 8, Gabriel fala claramente que é uma profecia que diz respeito ao tempo do fim. E eu acredito que ninguém aqui que está assistindo a aula vai concordar que Jesus viveu no tempo do fim. A época do Messias não foi o tempo do fim. Já se passaram mais de 2.000 anos, gente. Então, você tem uma questão aí. Tá? Eu estou me fazendo claro aqui. Não dá para a gente colocar aqui no meio porque não responde a pergunta. Não dá uma data de início nem final. Mas aqui dá uma data final e, portanto, eu posso ter uma data de início. Também não pode ser essa interpretação aqui, porque o final das 70 semanas coincide com a época do ungido. E você não pode coincidir a época do ungido com o final das 2.300 tardes e manhãs, porque o final das 2.300 tardes e manhãs é o tempo do fim. São épocas diferentes. A única interpretação que sobra é essa aqui, ó. E é essa que eu adoto. O ponto de início das 70 semanas e o ponto de início das 2.300 tardes e manhãs é o mesmo. E agora sim, isso vai fazer sentido. Porque a época do ungido ela termina aqui e você ainda tem um bom tempo na história até a conclusão e dá tempo de chegar no tempo do fim para terminar as 2.300 tardes e manhãs, tá? E assim, vocês vão perceber algumas coisas, ó. Vamos dar um zoom nisso daqui. E outra coisa. Vamos converter as unidades de medida para a gente facilitar e ganhar tempo, tá? Eu mostrei para vocês nos últimos estudos que em profecia você tem uma coisa chamada princípio dia-ano, correto? Olha só, 2.300 tardes e manhãs corresponde literalmente ao quê? 2.300 dias, tá? Como que a gente sabe disso? Porque tarde e manhã na Bíblia corresponde a um dia.
Isso vai desde o Gênesis ao Apocalipse, literalmente, do Gênesis. Orbitar de manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro dia, enfim. As partes de uns dias são a parte tarde e a parte da manhã, tá? Biblicamente falando. É uma parte escura e uma parte clara. Então, 2.300 tardes e manhãs são, no pleno sentido do termo, 2.300 dias. 70 semanas são 490 dias, tá? Vamos converter essas unidades para a gente facilitar o entendimento, tá? E aí vocês vão perceber que vai fazer muito sentido mesmo. Como que a gente sabe? 70 semanas são 490 dias. Conta básica, né, gente? Uma semana tem 7 dias, certo? 70 vezes 7, 490 dias, tá? Agora, levando em conta o princípio dia-ano, que é um princípio que é aplicado nas profecias apocalípticas, que são profecias que não dependem do cumprimento da ação humana para elas acontecerem, levando-se em conta esse princípio de que um dia em profecia é um ano na vida real, você tem a conversão de que 2.300 dias correspondem a 2.300 anos. E que 490 dias correspondem a 490 anos. Então é por isso que eu acho que a gente precisa converter as unidades já, tá? Eu acho que isso aqui já facilita um pouco. Já facilita, né? Você consegue enxergar aqui que o tamanho da profecia das 70 semanas, que são 490 anos na vida real, tá? Você consegue enxergar que 490 anos diziam respeito ao povo de Israel em si, e que depois disso você ainda tem muitos anos para se cumprirem e terminarem os 2.300 anos. Então é importante você enxergar isso daqui, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, ou seja, estão cortadas. A gente pega aqui um pedaço dos 2.300 anos e a gente corta um pedaço para o povo de Israel. Elas estão cortadas de um todo maior, tá? 490 anos, a gente pega desses 2.300 anos, tá? Eles são parte das 2.300 tardes e manhãs, tá? E eles marcam assim. Como que a gente sabe? O ponto de início das 70 semanas. E que corresponde com o ponto de início dos 2.300 anos. Como que a gente sabe? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse daqui é o ponto de partida. E quando você encontra na história o ponto de partida com essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém? É aí que tá. Na história você tem 3 decretos, tá? Você tem o primeiro, que foi o decreto de Ciro o Grande. Ciro, quando isso foi dado no ano 537, olha que interessante, um ano depois desse capítulo 9, tá? Ciro, ele lança um decreto, tá lá no livro de Êxodo, vocês podem ver depois. É um decreto que permite que os judeus voltem para sua terra e reedifiquem o templo, tá? E assim, esse decreto, ok, eu vou explicar isso daqui a pouco. Segundo decreto foi de Dario I, Dario Grande, aquele que eu comecei falando que não era o do capítulo 9, tá? Esse Dario I, Dario Grande, ele foi quem fez esse segundo decreto aí para eles retornarem para a terra deles. E assim, esse decreto de Dario, ele é uma espécie de emenda. Ele é uma reafirmação do decreto que foi assinado por Ciro, tá? E qual que é o terceiro decreto? O terceiro decreto é o decreto de Artaxerxes, que foi dado em 457 a.C. E esse decreto ele tem um diferencial. Ele foi disponibilizado dinheiro do Tesouro Real e teve respaldo legal na lei. Ai, espirrei. Se eu espirrar mais depois, por favor, ignorem, tá? Você tem aqui o seguinte: qual desses decretos deve ser o nosso ponto de partida? Qual desses decretos, qual dessas datas deve ser a data inicial para a gente começar a profecia das 70 semanas, 490 anos, e da profecia dos 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos? Qual deve ser o ponto de partida? O ponto de partida é esse aqui.
É o terceiro decreto. Por que o terceiro decreto? O primeiro de Ciro, gente, foi só um. Foi, foi um geralzão, assim. Ciro falou assim: olha, tem um monte de cativos aqui em Babilônia, nós somos um novo governo, o governo dos Medos e dos Persas. É assim, quem quiser voltar, pode voltar. E aí, quando Ciro decretou isso, vixe, muita gente mesmo, muita gente voltou para a Judéia com base nesse decreto de Ciro, tá? Só que ele era um decreto, como eu falei, geralzão. Quem quiser voltar, volta. Se eles quiserem reconstruir o templo, podem reconstruir, fica à vontade. Sabe, foi um negócio assim, pode ir. E, assim, não foi um decreto para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. Não, não foi isso. Foi um decreto, ó, pode ir, libera a porteira, e eles foram, tá? Muita gente foi. Só que eles começaram a reedificar o templo. E se você ler o livro de Êxodo, você vai perceber que já deu problema. Quando eles chegaram lá, teve problemas, a construção parou, foi embagada umas 2, 3, 4 vezes, foi alguma coisa assim. E a obra não andou, sabe? Tanto é que precisou o segundo decreto aqui, de Dario. Dario chegou umas reclamações na corte lá, falando: olha, liberaram os judeus para reconstruírem o templo, só que tem gente impedindo eles de reconstruir o templo. Os moradores que estavam morando ali na região. E aí Dario ele fala: não, vamos fazer um levantamento, tem respaldo na lei isso? E aí ele mostrou, e ele confirmou o decreto de Ciro, respondendo para aqueles que estavam tentando impedir a reconstrução da cidade, falando: olha, gente, eles estão liberados, podem voltar para a terra deles e podem reconstruir o templo. Eu não sei por que vocês estão problematizando aí. Em suma, esse foi o decreto de Dario. Ele foi uma reafirmação do pode ir de Ciro, tá? Agora, qual que é a diferença do decreto de Artaxerxes? O decreto de Artaxerxes, gente, foi um negócio sem precedentes. Artaxerxes, ele deu para Esdras, assim, ó, carta branca. Se você ler o decreto lá em Esdras 7, que está aí o texto, leia o decreto na íntegra, você vai perceber que tem uma diferença para esses outros dois decretos. Esse decreto de Artaxerxes ele fala, ó, não é só pode ir, vocês vão reconstruir a cidade e o templo. Ah, e quem vai pagar por isso? São os judeus? Se vira aí para construir? É dinheiro do Estado. É dinheiro do Tesouro Real. E ele desembolsou dinheiro do tesouro do Império Medo-Persa para a reconstrução do templo. Tá? Foi isso que aconteceu. E outra coisa, ele ainda deu respaldo na lei, respaldo legal. Tá? Então foi mais ou menos isso. Então você percebe, esse foi o decreto que realmente marcou. E quando foi esse decreto? Em 457. É por isso que a gente sabe que 457 ele é o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs e dos 490 anos, às 70 semanas, tá? Pessoal, vou tentar correr um pouco aqui, tá? Para a gente conseguir terminar a tempo. E aí ele fala, bom, desde a ordem, da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, você tem 7 semanas e 62 semanas. O que ele quis dizer com isso? Ungido, né, o Machia, que é o Messias, né? Enfim, eu já comentei com vocês isso. Ele pega esse período das 70 semanas e ele fragmenta. Ele parte os pedaços do bolo. Ele não desprende os pedaços, ele só parte eles, para facilitar o entendimento. Ele faz uma primeira porção dessas 70, uma porção de 7 semanas. Semanas proféticas, tá? Depois uma porção de 62 semanas. É isso. Até o ungido, você tem isso. Até que momento do ungido? É o momento do nascimento? Não, o momento em que o ungido ele se torna o ungido, o Messias, sabe? Entre a saída da ordem para restaurar Jerusalém e o ungido, você tem 7 semanas proféticas e 62 semanas proféticas. 69 semanas proféticas. Percebe? Agora, como que a gente converte isso? Fácil, né, gente? Vamos lá. Quantos dias você tem em 7 semanas? 7 vezes 7. Você tem 49 anos. Você consegue entender isso aqui? Outra coisa, 62 semanas, 62 vezes 7 dias. Você tem 434 anos. E essa última parte aqui? Essa última parte é uma semana.
que termina, né, as 70 semanas. E uma semana tem 7 dias, então são 7 anos. Tem que ficar claro isso daqui, tá, gente? Você precisa, eu estou explicando tintim por tintim para vocês pegarem isso daqui, tá? E assim, bom, aí você pode se perguntar, mas por que essa divisão, Samuel? Essa primeira parte de 49 anos aí, de 7 semanas. Por que essa primeira parte? Até hoje a gente não sabe exatamente. Tem teólogos que falam que provavelmente foi porque foi a data que terminou a reconstrução de Jerusalém. O problema é que a gente não tem nenhuma confirmação histórica disso, tá? De que esse ano foi o ano que terminou a reconstrução de Jerusalém. Não, não existe esse respaldo, tá? Tem teólogos que destacam isso. Não sabemos ao certo por que a profecia foi dividida aí no ano 408, mas ela foi, é isso que importa, tá? Então você tem uma primeira porção que vai do ano 457 ao ano 408 a.C., tá? Que corresponde a 49 anos. Depois você tem até o ungido. E o ungido, ele é batizado no ano 27. Por que é o batismo de Jesus e não o nascimento de Jesus? Porque o batismo de Jesus é o momento que assinala o começo do seu ministério como Messias, como filho do homem da profecia de Daniel 7, né? Então, você percebe? Da ordem do ano 457 até o ungido, a aparição do ungido como Messias, sabe? O momento do seu batismo, você tem 7 semanas e 62 semanas. Um conjunto de 49 anos e um conjunto de 434 anos, tá? Aí, detalhe, gente, alguns podem tentar fazer a conta aí na calculadora e dar uma diferença de um ano, tá? Eu acho que algumas calculadoras dão um ano 26 ao invés do ano 27 para o batismo de Jesus. Porque você está considerando o ano zero. A calculadora conta o zero. Na história não teve um ano zero. Não existe o ano zero na história. Você tem o ano 1 antes de Cristo e depois o ano 1 depois de Cristo. Vocês sabiam disso? Então, já teve erros no passado com respeito a isso, mas agora vocês já estão informados, tá? Não tem ano zero. É por isso que a gente vai para o ano 27, tá? E não o 26. Depois das 62 semanas será morto ungido. Aí você pode se perguntar, bom, mas logo imediatamente depois das 62 semanas, ou seja, aqui, terminando as 62 semanas, aqui o ungido seria morto? Não, não é isso. E é por isso que eu mostrei para vocês o paralelo A, do texto. Para você entender, ele está detalhando a obra inteira do Messias ali. E aí vamos olhar. Essa aqui é a última semana, tá? Corresponde a 7 anos. Então, quando o ungido seria morto? Não é no ano 27, ele é batizado no ano 27. Então, em que momento dessa última semana, em que momento desses 7 anos o Messias seria morto? O verso 27 responde. Aquela parte que está em paralelo. Ele quem? O Messias. Não é o príncipe que ia destruir a cidade. O Messias faria firme aliança com muitos por uma semana. E essa é uma linguagem, gente, assim, ó, ele fará. É o verbo gabar. E gabar tem essa ideia aqui, ó, prevalecer, persistir, obter vitória, alcançar sucesso, confirmar, honrar decididamente o compromisso sob quaisquer circunstâncias. Então ele, o Messias, ele firmaria esse compromisso apesar das circunstâncias. A aparição do termo aliança aí, né, é uma referência a uma aliança sinaítica, a aliança abraâmica, que é feita lá no passado. O Messias confirmaria, né? Olha lá, confirmaria, ele honraria, obteria vitória, ele alcançaria sucesso, ele iria honrar esse compromisso sobre qualquer circunstância. Essa é a conotação desse texto aqui, gente. Ele não está falando aqui de um momento de apostasia. Tá? Apostasia tem, no capítulo 8 e no capítulo 7, mas aqui no capítulo 9 a gente não está falando. Esse não é o enfoque do capítulo 9. O capítulo 9 está falando do Messias. Está falando sobre o período da sua vinda, da sua primeira vinda na Terra, certo? Ele faria essa aliança por uma semana. E é interessante notar que, ó, na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício, a oferta de manjares. E como que Jesus fez cessar a oferta de sacrifício de manjares? Pela sua morte.
Quando? Na metade da semana. E a gente sabe pela história que Jesus morre no ano 31, tá? Tem gente que diz que Jesus morreu no ano 33. E, gente, isso não procede, tá? Tem um livro na bibliografia que eu disponibilizei para vocês. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui. A Astronomia e a Glória do Adventismo. Assim, se você quiser adquirir, fica à vontade. Está lá na bibliografia o nome do livro. Ele é um livro só com cálculos astronômicos, provando, matematicamente falando e astronomicamente falando, que o ano da cruz foi o ano 31, que o ano do batismo foi o ano 27, e que as 2.300 tardes e manhãs terminam em... Vamos falar daqui a pouco. Então, percebe? Essas datas, elas têm respaldo histórico, tá? 3 anos e meio da meia semana e outros 3 anos e meio da outra metade da semana, percebe? Na metade da semana, Jesus morre, será morto, ungido e já não estará. Isso o texto mostra. E aí ele complementa na estrutura em paralelo, a apóstrofo apóstrofo. Ele mostra lá, olha, ele vai fazer cessar a oferta de manjares. E aí alguns podem argumentar, olha, mas Jesus ele não impossibilitou a oferta de sacrifícios no templo. Mesmo depois que Jesus morre, tinha pessoas oferecendo sacrifício lá. É verdade. Mas Jesus, de que forma Jesus cessa a oferta de sacrifícios e manjares? Ele cessa escatologicamente, ele cessa teologicamente. A morte de Jesus rasga-se o véu do lugar santíssimo. E eu mostrei para vocês isso nos últimos estudos. Com a sua morte, ele assinala o fim de um sistema cerimonial que apontava para ele. E uma vez que ele já havia morrido, não havia mais necessidade da morte de cordeiros. De nada daquele sistema, tá? E o que é interessante notar é que ele firmaria uma firme aliança por uma semana com muitos. Ou seja, mesmo depois de morto, Jesus ainda está. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Jesus, mesmo depois de ter sido morto pelo povo de Daniel, em associação com os romanos, mesmo depois disso, Jesus ainda estava disposto a confirmar uma aliança com o povo de Israel. Olha que interessante isso. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. E as 70 semanas, elas terminam com o fim deste período que o povo judeu tinha para se acertar diante de Deus. E as 70 semanas, os 490 anos, terminam no ano 34. Terminam com o fim da última semana das 70, que termina com o apedrejamento de Estevão. Foi a morte do primeiro mártir cristão. E quando você olha lá no Novo Testamento, acho que é Atos capítulo 7, se eu não me engano, o discurso de Estevão diante do Sinédrio, antes de ser morto. É o maior dos discursos, é o maior sermão do Novo Testamento, é o maior sermão registrado do Novo Testamento, tá? Por quê? Porque Estevão faz uma recapitulação, ele recapitula a história dos judeus para aqueles líderes do Sinédrio. Ele fala, olha, Deus se revelou para vocês, Deus falou com vocês desde o passado, Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas vocês disseram não. Em outras palavras, é isso. É simbólico aquele último discurso de Estevão. Não é por acaso que ele é o maior sermão do Novo Testamento, porque é um momento que marca o fim deste período das 70 semanas. É um momento em que o povo judeu se separou para sempre como nação de Deus. Judeus podem ser salvos, sim ou não? É claro que pode. Claro que pode. Deus se revelou por meio dos judeus no passado. Paulo fala isso em Romanos 11. Os judeus podem ser enxertados, né? Eles são os ramos originais. Mas, assim, a condição para a salvação, tanto do judeu, quanto do grego, quanto do romano, quanto do brasileiro, é qual? Crer em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Se você não crê no Machia, se você não crê no Messias, que morre na metade dessa última semana, não resta esperança. Não resta esperança. É por isso que é importante crer. Essa profecia de Daniel 9 está falando sobre a soberania de Jesus.
sobre a sua soberania e a sua importância para a salvação da humanidade, não só dos judeus, mas do mundo todo, tá? Então, de forma resumida, as 70 semanas é isso aqui, tá? É isso daqui. Depois vocês deem uma pausa no YouTube lá e estudem melhor esse diagrama, tá? Então você percebe que as 70 semanas começam no ano 457 e elas terminam no ano 34. Ora, se elas começam no ano 457, a gente já sabe quando terminam as 2.300 tardes e manhãs pela profecia. Você ainda tem aqui um período de 1.810 anos, até fechar 2.300 tardes e manhãs. E quando você avança 34, pega o ano 34 na sua calculadora, pega o ano 34, estamos no ano 34, e aí você adiciona mais 1.810, você tem o ano de 1844, tá? 1844. E, assim, 1844 ele é um ano fundamental, porque ele é um ano que marca o fim das 2.300 tardes de Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que santuário era esse? Certamente, de acordo com esse diagrama aqui, não era o santuário físico que tinha em Israel. Na época em que Daniel recebe essa visão, o santuário estava destruído. O santuário foi permanentemente destruído no ano 70 pelos romanos, e até hoje ele segue inexistente. Esse santuário que está falando em Daniel 8,14, eu mostrei para vocês no estudo passado, ele é o santuário celestial. Ele não é um santuário aqui na Terra, tá? Então você tem essa questão aí, tá? Ele será purificado, Nixedak, em hebraico. Essa é a ideia de você tornar justo, limpar, purificar, fazer justiça, restabelecer o status original e a condição devida. Essa é a ideia do termo Nitzedak. E é esse termo que aparece aqui, tá? Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E de que forma seria purificado? O dia da expiação. E recapitulando esse diagrama aqui que eu mostrei para vocês, vocês percebem? Eu espero que as coisas estejam alinhando aí para vocês, tá, pessoal? De verdade. Vocês percebem aquilo que a gente viu em Daniel 7, Daniel 8, à luz agora do que a gente está vendo em Daniel 9? Daniel 7 e Daniel 8 tem uma sequência. Você primeiro tem animais que representam reinos. Depois você tem o chifre pequeno, que é um poder apóstata que a gente viu ao longo da história, tentou mudar a lei de Deus e afrontar as prerrogativas divinas que eram feitas no céu. Tentá-las fazer aqui, na Terra. Um sistema de salvação quase paralelo, praticamente. Tá? Outra porta do céu além de Cristo, percebe? E aí você tem, depois do chifre pequeno, em Daniel 7 e Daniel 8, você tem um momento de julgamento no céu, e em Daniel 8 você tem a purificação do santuário. O julgamento no céu e a purificação do santuário, elas estão em paralelos, eles são o mesmo evento, porque eles fazem menção ao dia da expiação, que acontecia no antigo Israel. O dia da expiação era um dia de julgamento, era um dia de juízo. E com base nisso daqui, a gente percebe que antes de Jesus Cristo voltar a essa terra para estabelecer o seu reino, antes disso, tem um julgamento acontecendo no céu. E isso a gente não tira de nenhuma autora americana. Isso daqui a gente está tirando das próprias profecias bíblicas. E vocês acompanharam comigo esse caminho até aqui. Tá? E quando começa esse juízo, né? Eu tinha feito essa pergunta, né? Olha só localizando vocês no mapa. Lembra dos um tempo, dois tempos, metade de um tempo de Daniel 7? Que era o período em que o chifre pequeno ia ser supremo, ia ter supremacia, ia perseguir os santos, ia mudar a lei de Deus. Esse período de hegemonia foi o período de hegemonia papal. Foi o período em que a Igreja de Roma, ela reinou praticamente soberana, sem oposição praticamente. E esse período ele começa no ano 538 com a destruição do terceiro chifre que é derrubado, dos 10, que foi o reino dos ostrogodos, começa ali no ano 538. E ele termina em 1798, é um período de 1.260 anos. E eu mostrei isso para vocês lá no estudo de Daniel 7. Se você tiver alguma dúvida, volta lá. Agora, as 2.300 tardes e manhãs, elas englobam desde o século V a.C., o ano 457,
e termina em 1844. E aí eu tinha feito essa pergunta para vocês no estudo de Daniel 7. Bom, se esse daqui é o período dos 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Se esse é o período do chifre pequeno, e a gente sabe que depois do período do chifre pequeno você tem um julgamento no céu, eu tinha feito essa pergunta em Daniel 7. Quando começa o julgamento no céu? Ele começa em 1798, exatamente depois? Não. Agora nós já temos a resposta para isso. Ele começa em 1844, fiel ao que o texto de Daniel 8,14 falou. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. E aí o santuário vai ser purificado. E aí começa o julgamento pré-advento no céu, que é o dia da expiação no contexto do cristianismo, tá? Então veja, eu espero ter deixado claro esse tema, tá? Eu acho que a gente já está bem avançado no horário, e eu também estou cansado de falar. A gente avançou bastante hoje, hein? Eu acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que eu possa responder assim? Alguma coisa não ficou clara em termos de, sei lá, alguma coisa que foi dito? Vocês têm alguma questão? Nós temos alguma coisa no chat, Bruna? Não, no chat não. Tá. Bom, fiquem à vontade. Lembra a todos que, se vocês quiserem, vocês podem estar ajudando esse ministério, tá, gente? Fazer esse curso não é fácil, tá? Ele exige muito tempo, muito conteúdo, muita pesquisa, tá? Enfim, fiquem à vontade se vocês quiserem ajudar, tá bom? O QR Code, ele está na tela. Mas, fora isso, vocês têm alguma questão? Algo que eu possa ajudar vocês? Esclarecer algum ponto? Não? Muito bem. Então, desde já agradeço e que Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau aí. Tchau, pessoal.